Fala, Gabriel, a paz do nosso Senhor. Boa pergunta, tá? Mas vou te responder com a minha Bíblia aberta aqui, ó. Isso aí é simples, tá certo? Vou ler primeiro o questionamento, depois a gente vai entrar dentro das Escrituras. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, o que você, diz de Mateus 28, versículo 19, você tira da Bíblia? Era para ser tirado. Por exemplo, você sabe que os 4 evangelhos é uma sinopse. O que quer dizer isso? É a mesma coisa escrita por pessoas diferentes. Os 4 evangelhos é uma biografia que fala de Jesus. Um versículo tão importante quanto esse, vou abrir minha Bíblia aqui, ó, um versículo tão importante quanto esse, que diz assim, ó, esse versículo aí, é um versículo que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um versículo ultramente importante. Mas você sabia que só no Evangelho de Mateus existe esse versículo? Em Marcos, Lucas e João, não tem. Não existe esse versículo lá. Só em Mateus. Ou seja, essa biografia, essa sinopse foi adulterada. Porque se tem nos 3, por que não tem em Mateus também? Era para ter nos 3, um versículo tão importante desse. Isso foi acrescentado. Lembra que a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, foi inventada no ano de 325 no Concílio de Nicéia pelo Constantino, imperador de Roma. Lá para o ano 480, a Bíblia, do jeito que a gente tem hoje, foi montada pela Igreja Católica. Provavelmente ela acrescentou esse versículo para dar base na doutrina da Trindade, que é uma doutrina satânica e diabólica, que foi tirado desde lá do Egito, passando pela Grécia, pelos deuses gregos, pelos deuses romanos, etc, etc. Portanto, eu estou com a minha Bíblia aqui, ó, em hebraica, e ela não tem esse versículo, eu vou ler para você o que quer dizer no original. Outra coisa, igual, por exemplo, João capítulo 1, versículo 1, que fala que Jesus é Deus, também foi acrescentado. Não existe, porque Jesus não é Deus. A Bíblia não mostra Jesus como Deus. Pelo contrário, mostra um filho de Deus, homem, 100% homem. Hoje ele está 100% homem no céu. A Bíblia fala isso, mostra isso, é claro. Tá? Só que as pessoas adulteraram a Bíblia para dar base em doutrinas diabólicas. Ó, eu já falei para você então que esse versículo, fazer discípulo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, só tem em Mateus. Marcos, Lucas e João não existe. Era para estar nos 4, já que é uma sinopse, é uma biografia. Um versículo importante desse não existe. Aí eu vou ler no original para você, numa Bíblia hebraica, que diz assim, ó. Mateus, Matitial, que é o verdadeiro nome de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim: vão e façam talmidim, ou discípulo, entre as pessoas de todas as nações, em meu nome. Esse é o versículo original, só está escrito isso. Vai e faça discípulo em meu nome. Aí se você vê lá, ó, em Atos capítulo 2, versículo 38. Ali, esse versículo aqui, Pedro está batizando. Vê lá, ele só batiza em nome de Jesus. Colossenses 3,17, ele só batiza em nome de Jesus. Atos capítulo 8, versículo 12, 16, só batiza em nome de Jesus. Atos 10, 44 e 48, eles só estão batizando em nome de Jesus. Atos 22, 12 e 16, eles só batizam em nome de Jesus. Atos 19, 3, 5, eles só batizam em nome de Jesus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12, eles só batizam em nome de Jesus. O verdadeiro batismo é somente em nome de Jesus. Todos os apóstolos, lá em Atos, João, ele batizava somente em nome de Jesus, dando base no que os 3 evangelhos fora Mateus fala, batizar em nome de Jesus. Então isso aí é nítido e claro que esse versículo de Mateus, capítulo 28, versículo 19, foi adulterado para dar base no que o Constantino, que era idólatra, trinitariano, deuses pagãos, a maioria dos deuses pagãos são trinitarianos. Existia 3 deuses, tal, essas coisas. Para dar base, então, eles acrescentou esse versículo aqui. Portanto, de novo, existe 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Lembrando que o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, foi o primeiro evangelho a ser escrito mais velho. Provavelmente os outros evangelhos tiveram o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos como base para ser escrito, tá? O primeiro evangelho é Marcos. Em Marcos você não vê isso, Pai, Filho e Espírito Santo, não. O primeiro evangelho. Lucas foi um médico, inteligentíssimo, escritor ferrenho, escreveu Atos. Não escreveu também não em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. João, que foi o último apóstolo a ser morto, morreu com 95 anos, exilado na ilha de Patmos. Quando ele escreveu o evangelho dele, botou em nome do Pai, Filho e Espírito Santo não. Somente Mateus está lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, é uma sinopse. Sinopse quer dizer o quê? É a mesma coisa escrita com visões diferentes. Só que uma coisa tão importante, uma doutrina tão importante quanto essa do batismo, se isso aqui fosse verdade, era para estar nos 4 evangelhos. Beleza? Tá certo? Ficou alguma dúvida? Manda mensagem para mim que eu vou te responder com o maior carinho e amor. Fica com Deus e a paz do Senhor.